Então, para quem não está por dentro de quem que é o Carlo Acutis, eu vou compartilhar aqui essa notícia, por exemplo, né, que diz aqui: Igreja Católica se prepara para canonizar seu primeiro santo gamer. E sim, um dos seus jogos favoritos era Halo, por isso que eu coloquei a imagem do Halo aí. Halo, em inglês, é auréola, né? Por isso, na notícia inglesa aqui do PC Gamer, eles acharam um trocadilho relevante. Mas eles dizem que o Carlo Acutis jogava Halo, que é um jogo de tiro em primeira pessoa de Xbox, de computador. Jogava também Super Mario, Pokémon. Ele é uma pessoa da minha geração, né? Ele nasceu em 91, nasceu em 92. Então ele é o chamado também de primeiro santo millennial, que são pessoas que nasceram no início da década de 80 até meados da década de 90. Eu acho meio bobo esse negócio de milênio, geração Z, mas é um dos nomes também, né? Então, primeiro santo milênio, primeiro santo gamer, primeiro santo influencer, porque ele utilizava muito a internet nos primórdios da internet rápida para fazer evangelização. Então, o Carlo Acutis ele tem essa característica de ser bastante moderno em muitos aspectos e novo, né? Ele morreu com 15 anos, vou falar um pouco da história dele aqui, mas ele morreu aos 15 anos de idade, então causa um certo estranhamento quando a gente vê, né, uma figura que numa foto colorida para começar, porque a gente está acostumado a ver foto de santo, quando vê alguma foto de santo é preto e branco, bem antiga, mas na maior parte das vezes a gente vê santo em ícones, né, pintados, num estilo medieval. Então é muito, muito diferente você ver uma foto, um santo numa foto dessa, né? E esse é o corpo do Carlo Acutis, não é exatamente o corpo dele, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, que gera um pouco de ruído. Mas não é o corpo dele, mas parte do corpo dele está presente aqui numa igreja, né? Santa Maria Maggiore, muito tradicional de Assis, numa capela específica desse complexo. E ele está numa uma caixa, né? Enfim, numa proteção ali, a igreja toda num estilo antigo, medieval, se eu não me engano, então causa um contraste. Ele tá de moletom, tá de tênis Nike, então é realmente muito curioso, assim, desperta muito interesse. Aí você vê essas figuras bastante tradicionais, com uma liturgia, uma solenidade bastante tradicional em torno de uma figura tão jovem. É, e para comparar, para gerar um certo contraste, né, outra imagem que eu tinha colocado aí na capa, é essa imagem que é uma relíquia de um santo muito mais antigo, que é o Santo Antônio de Pádua, do século XIV. E, pô, quando pelo menos eu penso mais assim em santo, né, pensando na história católica, me vem mais rapidamente à mente exemplos como esse, que é isso aqui ignora essas duas bolinhas, tá? Isso é um efeito de flash, mas é a mandíbula de Santo Antônio de Pádua e a língua dele, né, que foram preservados como relíquias aqui, estão nessa uma espécie de é um relicário, né? Mas ele tem esse halo, enfim. Então o contraste é muito grande. Então acho que isso é uma das coisas que geram interesse sobre o Carlo Acutis, né? Mas quem que é então o Carlo Acutis? O Carlo Acutis ele nasceu em 1991, como eu disse, em Londres, mas meio que por acaso, porque ele é filho de pais italianos e viveu a vida inteira na Itália praticamente. E desde muito novo ele se interessou muito, ele foi criado por pais que não eram muito praticantes, mas ele tinha uma babá que era polonesa, era de uma família rica italiana, então ele tinha uma babá polonesa ali, a babá polonesa chamada Beata, era de fato muito beata, o nome dela era Beata, mas ela era bastante devota, católica, e ensinou coisas do catolicismo para o Carlo, despertou um interesse muito grande pela tradição católica no Carlo Acutis, e desde muito cedo ele começou a se interessar especialmente pelos milagres eucarísticos. Né? O que são os milagres eucarísticos? São relatos de milagres que aconteceram em torno da Eucaristia. Então, por exemplo, uma hóstia que se transformou visivelmente ali, ou se expressou visivelmente como carne verdadeira, como pele de Jesus, ou um cálice com vinho que se transformou em sangue efetivamente, visivelmente, né? Então, coisas desse tipo. E ele começou a catalogar esses milagres eucarísticos e também catalogar aparições marianas, aparições de Maria, do tipo assim, a aparição de Fátima, de Aparecida, Guadalupe e tal. E fez um grande catálogo dessas duas questões, esses dois temas, e utilizando a internet para isso. E postando, ele criou uns sites, né, e postava essas informações, divulgava essas informações.
Isso no início da internet rápida, né? Por isso ele é chamado de primeiro santo influencer também, primeiro santo youtuber, não youtuber, né, mas videomaker, porque ele fazia vídeos também para divulgar essas questões quando ele era muito novo, cerca de 11 anos e pouco. E ele não teve tanto tempo fazendo isso, porque aos 15 anos ele descobriu uma leucemia. Poucos dias, talvez semanas depois que ele foi internado, ele já faleceu. A partir daí, as pessoas que conheceram o Carlo, né, que viam nele uma devoção muito acima da média, uma virtudes assim, né, católicas excepcionais, começaram a recomendar, pediu a abertura do processo. Eu vou falar sobre o processo daqui a pouco. Pediu a abertura do processo para canonização do Carlo, considerar a possibilidade de reconhecer esse menino como santo, né? E como que aconteceu no caso do Carlo Acutis? Como é que aconteceu esse processo? Bom, eu vou explicar o processo depois, mas o que importa para o caso dele é que para você avançar de uma etapa que é de venerável para beato, que antecede a etapa de reconhecimento de santidade, é preciso a constatação, a confirmação de um milagre. É claro que esse milagre é confirmado, né, quem bate o martelo ali é a própria estrutura da Igreja Católica, mas tem uns procedimentos envolvendo juntas médicas e tal, para ver se o milagre pode ser explicado cientificamente, e se não puder, se teologicamente faz sentido aquilo estar ligado ao santo. Então, no caso do Carlo Acutis, depois que ele morreu, uma relíquia dele, pedaço da roupa dele, se eu não me engano, já chegou aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e uma família que tinha uma criança ali, um menino que tinha um problema no pâncreas, foi até uma igreja, fez uma oração pedindo a intercessão do Carlo Acutis para a cura desse menino, e levaram essa relíquia, né, esse pedaço da roupa dele no relicário, e o menino, depois de poucos dias, apareceu curado. Então esse é o relato que consta, né? E isso foi avaliado por médicos. Os médicos não encontraram, uma junta de médicos, que é a própria igreja que chama, né? Mas é considerada uma junta independente. Eles disseram que realmente não tinha uma explicação médica ali que eles encontravam. E uma junta de teólogos falou que fazia sentido, porque tinha o relicário dele ali, tinha a família pediu explicitamente a intervenção desse santo. E aí foi reconhecido, então, o primeiro milagre do Carlo Acutis aqui no Brasil. Por isso que é interessante esse tema também em relação ao Brasil, né? E aí depois, com isso, ele foi beatificado. E depois de beatificado para santo, existe mais um milagre. E aí aconteceu um segundo milagre, né? Claro, segundo a compreensão de quem está participando desse processo, quem concorda com a forma como o processo é feito. Houve um segundo milagre, que foi uma costarriquenha na Itália que caiu de bicicleta e teve um traumatismo craniano. E a família também pediu a intervenção do Carlo Acutis junto a Deus por uma cura ali milagrosa, e a cura aconteceu e foi atribuída a essa oração. E aí, depois dessa investigação interna, eles chegaram à confirmação desse segundo milagre, e agora, né, em 2025, hoje de manhã, ele foi canonizado. Então foi reconhecido oficialmente pela igreja como santo. Então essa é basicamente a história do Carlo Acutis, que, de novo, né, é uma coisa que gera uma estranheza por isso. É um adolescente, ele não passou dos 15 anos, então todas as fotos que a gente for ver dele é um menino de mochila nas costas, de moletom, e que jogava Super Mario, jogava Halo, jogo de tiro no computador, e está aí ao lado hoje de figuras como São Francisco de Assis, como Santo Agostinho de Hipona, como Santo Estevão, o proto-mártir e tal. Mas essa é uma característica interessante de uma instituição tão antiga quanto a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela é muito antiga e permanece viva, né? Então as pessoas continuam sendo católicas, existem igrejas católicas funcionando, muita gente católica no mundo. Não faz sentido que os santos parem de existir e aparecer na Idade Média, né? Então o processo continua. Só que pra gente que vive esse tempo, acho que quando é muito parecido com a gente, é difícil considerar a pessoa santa, né? E tem até uma coisa assim nos evangelhos, uma passagem curiosa nos evangelhos, que é quando as pessoas começam a celebrar Jesus como um fazedor de milagres. Aí chega um pessoal que conhecia Jesus e fala assim: pô, mas não é esse o filho do carpinteiro? Tipo assim, eu conheço esse cara
não pode ser ele, né? Se alguém for o Messias, é alguém distante e tal. Mas quando é uma coisa muito próxima da gente, é difícil, né? Ter esse certo distanciamento ao ponto da pessoa reverenciar, né? Venerar um camarada de mochila numa imagem. Mas essa é basicamente a história do Karl Acutis, que eu acho que acaba cumprindo um propósito, né? Numa estratégia também da igreja, claro, não reduzindo a isso, mas acaba sendo interessante também para a igreja ter uma figura que mostra essa possibilidade da santidade. É uma pessoa como nós e ele chegou lá, né? Um menino que foi excepcional, segundo os relatos ali de quem falou sobre ele. Os relatos foram compilados ali de entrevistas com a família, entrevistas com amigos, colegas e tal. Foi um menino excepcional e ele jogava videogame e tal. Então, meio que uma acessibilidade à via da santidade. Então, acho que para a Igreja Católica, pensando institucionalmente, meio que pedagogicamente, estrategicamente, essa canonização do Karl Acutis é muito importante, né? Por isso um santo que tem ganhado muita popularidade também e chamado de patrono da internet. Então, tem pouco tempo que a igreja existe com a presença da internet. A internet é uma coisa que mudou completamente as dinâmicas sociais, as dinâmicas até psicológicas, formas de se pensar a vida, e não tem como a igreja ficar do lado de fora disso, né? Então ela incorpora também uma figura aí que valida a internet desde que utilizada de forma positiva, como o Karl Acutis teria utilizado. Então eu acho que pensando em termos de história das religiões, né, de sociologia das religiões, é um evento muito significativo. Falando em ossos, eu tinha comentado que eu ia falar do corpo do Karl Acutis aqui, né? E acabei não falando, porque tem essa questão intrigante aqui que você olha para o Karl Acutis e parece que ele está dormindo. Mas isso aqui, existe uma coisa no culto dos santos e das relíquias, nesse universo, né? Que é a ideia dos santos dos corpos incorruptos, que são santos que morreram e os seus corpos ainda estão preservados milagrosamente. Não é o caso aqui do Karl Acutis. O corpo dele está parcialmente aqui, mas a maior parte, o que é visível é reconstrução com cera. Então esse não é o rosto do Karl Acutis, é inspirado, né, visivelmente no rosto do Karl Acutis de verdade, que é esse aqui. Mas esse não é o rosto propriamente do Karl Acutis e nem é um embalsamamento, assim, um tratamento cosmético sobre o rosto real dele. Não. A cabeça dele não está aqui, né? O rosto, pelo menos, não está aqui. Não sei se o crânio real do Karl Acutis está dentro desse molde, né? Dessa produção aqui de cera. Mas eu sei que parte do corpo dele, isso é uma declaração do próprio. Bom, o guardião ali, não sei se é bispo, padre, da capela onde o corpo dele está, em Santa Maria Maggiore, que parte do corpo do Karl Acutis ainda está aqui, por baixo dessa aparência aqui que é reconstruída, e parte do corpo está sendo preparado para circular na forma de relíquias. Então, algum pedaço do osso do Karl Acutis que vai estar disponível em alguma igreja, alguma paróquia, e por aí vai, né? Objetos dele, então relíquias secundárias, como pedaços da roupa dele, que foi o caso lá da roupa utilizada pelo menino, que foi curado do pâncreas, né, segundo os relatos, de uma formação no pâncreas. Enfim, então tem toda essa preparação depois que a pessoa morre de preparar essas relíquias. Então você não vai deixar o corpo da pessoa enterrado. Você vai fazer esse corpo circular porque ele serve como um canal de poder de alguma forma. Explique teologicamente como quiser, mas há uma relação daquela peça física com poder. Vem esse poder de onde você quiser localizá-lo. Então, nesse sentido, a gente está muito próximo lá daquelas imagens que aparecem entre os detratores não cristãos do culto dos santos, que é corpos sendo desenterrados e levados por aí. Isso acontece, mas na perspectiva católica, esses corpos não são espalhados, né,
pedaços de cadáveres, mas eles não poluem, pelo contrário. Eles limpam, santificam,